Meu lance era assim, como fazer que a escultura acontecesse, como querer que aquilo acontecesse num estado de acontecimento e se manter nesse estado de acontecimento, sabe? Assim, de aqui o equilíbrio, essa coisa é, da gravidade mantivesse aquele todo em conexão. Eu sou Ernesto Neto, sou sei lá, sou um artista, né? Assumi essa responsabilidade. Pouco mais de 40 anos atrás, voltando da Bahia, eu entrei num curso de escultura no Parque Lage. Sinceramente, até nesse dia mesmo, se dissessem para mim que eu ia virar artista, eu acho que eu diria que não tem nada a ver, que eu não sou artista ou qualquer coisa do gênero. Só que quando eu fiz a primeira escultura, eu olhei para ela e disse, caramba, é isso que eu quero fazer na vida. Foi uma coisa assim muito forte para mim. E aí eu continuei fazendo, estou fazendo até hoje. O que aconteceu foi que à medida que eu fui conhecendo um pouco a escultura nacional e mundial também, né? A gente tinha que correr muito atrás da informação. Tinha os livros da Funarte, sabe? Às vezes você encontrava um livro aqui, outro ali, na biblioteca, não sei o que lá e tal. E, e eu fui vendo a arte brasileira, do neoconcretismo, a galera dos anos 70 e fui me interessando muito por essa arte. E fui começando a achar muito chato a parada toda da geração 80 que estava bombando radical, né? Assim, buf, aquela explosão. E essa coisa do expressionismo, neo-expressionismo, é, essa coisa identitária, sei lá, nem sei explicar para você essa coisa de uma hiperafetividade, sabe? Eu achava isso um saco, sabe? Eu tinha limites. Tem até hoje, existe uma série de questões éticas no trabalho que eu faço. Assim, eu até costurar um trabalho demorou muito tempo, porque a linha de costura para mim era uma coisa muito agressiva para Sim. fazer com o trabalho. Você pegar um trabalho, cortar, dar um nó, encher, sabe? São processos escultóricos na minha ideia que tinham um processo ético, porque tinha toda essa coisa da ditadura, sabe? Uma coisa está escondida, você esconder uma coisa para sustentar a obra, era uma coisa assim terrível. E a transparência era muito necessária, porque a gente vivia um momento de tudo escondido, barra pesadíssima, as pessoas sendo assassinadas, sabe? Era uma coisa assim que, por mais que eu fosse criança e não tinha noção exatamente disso, a gente sentia esse terror que estava acontecendo. A gente tinha aula de moral e cívica, o SPB, tinha que bater consciência para a bandeira, cantar hino nacional no começo da aula, toda essa parada assim, insuportável. O fato é que eu tinha esse trabalho lá, eu acho que era em 89, e eu tinha essas esculturas peso, passo prumo, colônia, tudo mais e tal. E a real foi que eu estava com duas amigas e um amigo, eu estava tendo uma relação com uma delas, lá na casa que eu morava da minha mãe, tava essas esculturas todas no chão, pendurada e tal, a gente brincando com elas e tal. Eu fui no banheiro, quando eu voltei, tinha uma escultura saindo do chão, um peso saindo do chão, engaixado na outra, que essa amiga minha tinha colocado. Então, de alguma forma, ela é quase coautora do trabalho, sabe? Mas estava lá para a gente brincar e tal. E ela se chama Cópula, ela é essa conexão do céu com a terra, né, que é uma coisa assim total da escultura, o peso, quando você joga ele, você deixa ele cair, ele é um prumo que se transforma num peso, que eu chamo nessa coisa, partícula peso e tal, e ela tem essa conexão mais direta porque ela faz essa relação das duas esculturas. Então eu tinha o desencontro e o encontro, sabe? Tinha uma coisa de sexualidade nisso aí tudo que eu trabalhava, tem até hoje, imagina, mas naquela época então, uma época assim que você está despertando para tudo isso, então isso era mais forte ainda, mais poderoso. E um dia eu estava no ateliê, que eu dividia um ateliê lá, tinha um quarto no ateliê da Tijuca do Carlão, e que é o Carlos Bevilacqua, e aí, cara, de repente eu tive uma ideia, caramba, cara, vou botar numa meia. Peguei uma meia e botei as molinhas na meia e comecei a brincar com ela. Aí, cara, eu cheguei em casa, eu morava na casa da minha mãe, disse, mãe, tem uma meia aí? Peguei uma meia dela, cortei uma meia feminina, dei um nó, virei do avesso, enrolei e enchi de bolinha de chumbo. Putz, cara, e aí nasceu essa escultura semente, que é a mãe de tudo isso que eu faço até hoje, sabe? E aí, cara, aí foi uma loucura. Era uma esculturinha desse tamanho, de 1,5 kg de bolinha de chumbo, no meio de outras esculturas ali,
escultura com pó de aço, com bombril, com palha de aço, ferro, não sei o que lá. E aí, cara, essas esculturas todas sumiram. Aí eu fui fazendo outras, fui juntando, fui fazendo a colônia. Eu descobri que se eu deixava uma cair aqui do lado da outra, elas iam se aglomerando e criando essa relação entre elas. Dependendo da maneira que você deixava cair, elas se tornavam um ser diferente. Eu já estava querendo fazer umas esculturas mais orgânicas, já estava com um pensamento assim, a partir dessa ideia do construtivismo, do concretismo e tudo mais. Eu pensava, cara, a gente pode entrar num mundo mais orgânico, sabe? A coisa da genética, da biologia, das plantas. E essa escultura foi abrindo esse caminho todo. E aí, daí, ela virar cópula foi uma questão desse acontecimento que eu te falei, nesse dia festivo e amoroso